Tô ainda assim, ó, de meinha, tem que colocar a bota. Ó, o baldinho não precisa ficar com saquinho, não. Mas esse daqui tá porque tá rompido o balde. E pra não vazar, né? Aí acabei usando o plástico. Aqui dá pra vocês terem uma noção do que a gente joga na composteira. Tem casca de ovo, resto de salsinha, casca de cebola, uma pera que deu uma estragada, até caroço de abacate, berinjela, limão. E tá aqui, ó, o limão é uma das coisas dos cítricos que a galera geralmente não gosta de colocar na composteira. Cada um tem uma opinião sobre isso, porque realmente é muito ácido para o solo, no caso quando você tem minhoca principalmente, mas isso eu acredito que seja pela quantidade. Então, se eu tiver muitos limões, se eu fazer aquela limonada, sei lá, de 10 limões e muitas laranjas, pode azedar o caldo aqui dentro. Se for de pouquinho em pouquinho, tranquilo, nunca senti que trouxe alguma coisa que não seja legal. Mas tem aqueles que fazem um buraco separado para os cítricos, ou então fazem um reaproveitamento das cascas dos cítricos para fazer produtos de limpeza, que eu acho muito bacana. Aqui um pouquinho vai. Outra coisa, caroço de fruta é muito bacana, porque às vezes daqui um tempo já vai brotar o abacate aqui. Aí é só tirar a muda e plantar. Aqui do lado, já deixei uma palha separada. Olha, caiu dessa planta. Engraçado, alguém comentou que é comestível. Será? Quem sabe se isso é comestível? Ó, o importante é cobrir bem e esperar. Já tá quase cheio, né? Mas vai baixando, vai passando. A gente vai dando uma ajudada. E pronto. Esse barulhinho é a Pri lá, que tá hoje na atividade, roçando o espaço dela, roçando o coletivo também. E acabou que a Pri também apareceu nos vídeos aí pra vocês, né? No dia que eles plantaram aqui. E a gente segue retomando os trabalhos aqui na comunidade. Nesse momento somos 3. Então aos pouquinhos a gente já tá fazendo projetos, separando as urgências, as necessidades e os nossos desejos. Isso é uma coisa muito legal de fazer para organizar tanto o trabalho em equipe, quanto o que você tem para fazer em casa, o que você tem para suas missões. Urgência, necessidade e desejo. E aí você leva para o papel isso, facilita muito, além de tirar uma ansiedade, né? De, ai meu Deus, o que eu faço primeiro? Então põe assim separado que dá bom, viu? Não, não tenho medo não. Uma casinha de tarântula. Nossa! Vou dar um zoom. Dá pra ver só. Parece que ela tem um verme em volta dela. Aham. Gente. Não sei se dá pra ver bem aí de casa, porque nem a gente consegue ver direito. Cuidado! Ó, não conheço muito de tarântula, isso, mas quem souber, fala aqui, ó, nos comentários, deixa escrito se isso daqui não é o ovo dela. Olha! Parecia eu pensava que era um verme, sei lá. Ali atrás parece mesmo, Pri? Ah, mexeu? Mexeu. Deixa o bichinho, vai. Deixar a casinha dela ali, ó, protegida.
Volta. Que sorte, hein, Pri? Apresentar pra vocês a Pri. Não, eu evito. A gente sempre fala de você, ó. Agora, além de mostrar lá nos trabalhos com a Nádia, o Leandro e o Fá, agora eu tava aqui, ó, sozinha, puxando o plantio de uma das árvores aí que a gente recebeu de vocês. Obrigada, galera. Estamos muito felizes com um monte de árvore nova para plantar e frutas. Aê, damos graças. Ó, e a Pri é tipo o São Francisco feminino. Os animais sempre ficam pertinho dela, ó. Essa aqui é sangra d'água. Aí eu tô tentando fazer essa torcidinha aqui para não ter que cortar o cabo. Não sei se vai dar certo. Aprendi com Antônio Floresta, Antônio Gomides. Ah, é? Olha só, e a gente tá aprendendo agora. Porque ela é cabeludinha. Essa daqui, ó. Não desenvolveu Essa muito, daqui, mas ó. resistiu a muitos ataques de formiga. Ah, então é uma guerreira. Todas daqui, né? E vou descer lá, mas já agradeço, Pri, por ter chamado para mostrar algo diferente pro pessoal, algo curioso e se apresentar também. Valeu, até mais. E agora eu vou responder uma das perguntas que a gente recebeu, alguns comentários parecidos perguntando sobre detergente, sobre os produtos que a gente usa na pia da cozinha, que vai aqui para o Círculo de Bananeira. Já faço o convite para você ir lá no canal e assistir. Aliás, já tem essa playlist aqui da vida na roça, essa vida simples, lifestyle, que a gente está vivendo como uma temporada, porque a gente intercala como nômades. Nós mostramos o processo, né, que é fazer o Círculo de Bananeira, para que serve. E aí chegou o pessoal perguntando, mas peraí, nessa pia, porque são águas cinzas, né? Nessa ducha do banheiro, nesse ralo do tanque, vai sabão, vai amaciante, às vezes vai até outro produto aí de limpeza que você use. E aí perguntaram, não vai estragar as plantas, as coisas que a gente vai plantar ao redor desse círculo? Bem, tem quem fala que tem que usar apenas produtos naturais ou, se não der, pelo menos produto neutro, um produto não tão invasivo, assim, não tão prejudicial. Mas eu acho, na minha opinião, e apenas a minha opinião, que tudo depende da quantidade. É lógico que você vai jogar muito ácido na sua pia aí, pode ser que suas plantinhas, seus temperinhos que vai ser plantado ao redor sofram com isso. Mas tem a questão do tamanho também, que pode influenciar. Sendo um filtro natural, ele vai processar esses produtos químicos ali embaixo. Então eu acho que nesse primeiro filtro já fica um pouquinho ali, e aí até esse produto junto com essa água se dissolver e penetrar na terra e passar para as raízes, leva um tempo. Então, se não for muito produto, acho que não interfere não. Aqui eu uso, claro que quando possível eu uso neutro, sim, principalmente no detergente, ou um sabãozinho de coco, que é muito bom. E é sentir. Se eu sentir que elas estão ficando amareladas, eu vejo uma cor diferenciada nas folhas, aí eu posso diminuir talvez o produto. Mas é isso, eu acho que a gente nunca pode ser ao extremo, né? Se não dá para você fazer totalmente uma coisa natural, que seria muito bacana usar todos os produtos, né, naturais. Se não dá, tenta com o que você usa e fica de olho. Nós somos a Kombi Nômades, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômades, de rolê pelo mundo. Vamos chegar na sombra. Aí, papai. Vai indo lá, vou mostrar pra eles.
De fundo aqui a trilha sonora tá maravilhosa, os pássaros. Antes de ir lá pra sombrinha, mostrar pra vocês essa árvore seca. Quem aí já sabe qual que é? É uma araucária muito, muito antiga. Olha o tamanho e a grossura dela. O mato tá muito alto, senão a gente chegava ali perto. E a história dela é que ela foi atingida por um raio. E na hora, né? Secou toda. Por isso que ela tá assim. Mas ficou aqui, não derrubaram, como símbolo de toda a história aqui das áreas, né, que tem. De uma família muito antiga, aliás, aqui de São Tomé. E hoje o que sobrou dessa antiga araucária virou ninho de alguns passarinhos. Se bem que a gente já viu o ninho ser atacado pelos tucanos, porque é um ninho, quando feito aí, muito exposto, né? Aqui tem uma bordinha, uma faixinha de floresta, do outro lado já é outro terreno. A Oni também cansou. E ontem a Oni tava pro lado de cá de noite latindo, né? E eu descobri, eu acho que é cavalo, ou égua, né? Porque tem ferradura, tem a marca da ferradura ali no chão. É, agora dá pra ficar cabreiro, né? Onde tá entrando aí. E traz carrapato. O gado até que não muito, mas o cavalo é a égua. Reza a lenda que a égua traz mais cavalo. Reza a lenda que a égua traz mais carrapato do que o cavalo. Não sei se é verdade. Mas se começar a entrar cavalo aqui, Nossa Senhora, olha a quantidade de carrapato que vai dar nesse trem. Socorro. Né, Oni? E aí, uma das coisas que a gente pensou é hoje à noite ela ir deitar mais cedo um pouquinho lá no chalé. Né? Umas 6 horas já recolher ela, sair para fazer as necessidades e voltar. Aqui ela tem muito espaço para brincar. Ficou brava. Esse misturador aqui veio com a motosserra que a minha madrinha deu. Valeu, Kátia. Valeu aí pela motosserra. Benção. E aqui esse trampo que eu tô fazendo aqui de roçar aqui, a lateral da estrada, é para justamente abrir um pouco ela, né? Você vai passando com o carro, se deixar, vai ficar muito galho, aí começa a arranhar o carro todo. Imagina a combosa, restauradinha, vai passar aqui arranhando? De jeito nenhum. Ai, papai, viu? Não, não. Já tô deixando no esquema aqui. Para as visitas também, né, pô? Chegar e ver o lugar mais bonitinho. Bora lá. E no meio de tanto mato tem algumas coisas que eu conheço o nome. Ó, esse aqui é o juá. Não sei nada sobre ele, mas uma coisa eu aprendi vindo aqui pra roça é que ele tem muito espinho. E uns espinhos bem pequenininhos, parece um pelo assim que entra e coça muito. E ele tem espinho, ó, até na folha, não sei se dá pra ver aí de casa. Olha isso. Então até se você for na inocência de pegar essa folha, você já vai se dar mal. Eu acho que é a defesa da planta, né, esses espinhos. Gente, inventei um negócio aqui para fazer agora. Vamos ver se eu vou conseguir fazer um comedouro para passarinho. E aí nós vamos fixar ele na árvore ali.
perto de chalezinho. Vem comigo. Vamos me ajudar a fazer esse trem. Muito estreitinha. Procurando as madeiras. Achei essa daqui que era da Kombi. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Um recorte aqui. Aqui já achei outra madeirinha aqui que eu já consigo parafusar aqui. Aqui já tem um lado para segurar a comida, para não esparramar a comida na chuva. Nós vamos meio que improvisando. Eu vou fazer aqui o lance no serrote. Vamos ver. Aproveitei uma madeirinha, botei aqui, o passarinho pode vir pousar aqui. Agora eu vou arrumar umas ripinhas menorzinhas assim, para colocar aqui de fora a fora. Só para não cair, né? O que você botar de alimento aqui, ele não escorregar e todo embora. Se eu achasse várias regrinhas dessa daqui, seria ideal. Já parafusei mais uma. Só para dar uma altura mesmo. Só para não cair a quirelinha aqui, ó. Tá aí, ó. Encontrei uns forrinhos. Lembra dos forrinhos da Kombi também, do teto. Cortei aqui a tirinha, quase da mesma largura, um pouquinho mais do que a outra. E aí já coloco aqui. E agora eu vou fazer outro por aqui, ó. Ah, parafusou, já era. Não precisei nem de trazer o outro de medida, porque aqui já tem, né? Foi aqui que eu parei. Pá. Continua aqui, já tem mais esse gominho e mais esse, se eu quisesse. Mas é só mais um gominho que eu preciso. Cortar mais um gominho e tá lindo. Nosso sol. Usar o nosso gente boa aqui, ó. O serrote, serra tudo, ó. Vamos cortar essa daqui agora. Ah, moleque! É isso aqui que estou falando. Ó. Está pronto o comedouro. Agora vamos fixar ele ali e esperar, porque agora já está de tarde. Não sei se vem passarinho hoje, mas amanhã com certeza. Facinho.
E começamos o dia, como vocês viram aí, com um cafezinho maravilhoso do mineiro, do Druida. Ontem, para minha surpresa, ele montou um comedouro de pássaros e ficou simples, mas gostei muito, porque essa é a ideia aqui na roça, algo simples para a gente manter também e poder atrair os pássaros. Hoje, depois do cafezinho, vocês viram aí também que ele já colocou o comedouro aqui. Aproveitei ontem à noite, vou mostrar aqui para vocês. Aproveitei para passar uma tinta de madeira e invernizei. Então foi o tempo certo de secar. Ficou a noite toda, pela manhã ele já colocou aqui. E coloquei uma laranja. Ainda tá faltando comprar quirela, não tá não? Tá faltando quirela, tá faltando uma banana. Vamos ver se com a laranja atrai algum pássaro. Ah, tem uma maçã, vou ali pegar pra gente colocar também. E vamos ver qual vai ser o primeiro pássaro que vai chegar aqui no comedouro. Aqui na roça são várias coisas. A gente tem assim uma listinha, como eu falei pra vocês aí no começo do vídeo. Mas tem coisas que a gente vai aproveitando e sentindo ali. Como eu estava com algumas mudas de lavanda, então aproveitei também ontem para colocá-las aqui, ó. E viver na roça é um aprendizado constante, né? Porque isso é uma novidade para mim. Eu nunca usei, mas estava vendo sobre a manta bindi, que parece um feltro. Acho que na verdade é um tipo de feltro assim, uma membrana que cobre o solo e diz que o mato não volta. E aí eu peguei uns metrinhos, comprei um metrinhos dela, chegou pelo correio. E vou testar aqui com as lavandas, ó. Que aí eu vou colocar algumas pedrinhas, mas quando a gente quer fazer um projeto bacana, bonito, tem várias etapas, né? Então, não tenho ainda as pedras, já estou pensando em colocar umas britas pintadas aqui, mas vai ficar para outro episódio, porque é uma etapa de cada vez até terminar essa área. Vamos ver se elas vão bem aqui, vai ficar bem bonita a entrada com elas, eu acredito. Mostrar também para vocês o que chegou de novidade, quem tá pedindo aí uma horta. Bem, vamos começar algo pequenininho para dar conta de cuidar e sim, ter algum alimento aqui que a gente possa tirar do ladinho de casa. Então, chegaram as mudinhas. Tem tomate, couve, jiló, gosto muito, pimentão, tomatinho. Só faltou os alface agora. Então, nos próximos episódios vai ter horta, será? Vai sim, agora tem que colocar logo na terra isso, né? Bora colocar na terra esse monte de muda aí. E para encerrar esse vídeo, falar para vocês que viver assim na roça é aprender meio que na prática. Claro que com a internet hoje em dia a gente busca muita informação, né? Sim, aprende todo dia. Todo dia você já acorda aprendendo. E claro, quando é algo mais elaborado, como vocês viram, demora mais tempo. O processo é... Às vezes falta uma coisa, você tá longe, como a quirelinha ali, né? Sim. Aí demora um pouquinho, mas vira também. Não adianta acelerar. Tudo tem seu tempo. E na roça é bem lento. Diferente, né? O tempo. É. Então é isso. Vamos lá colocar maçã e esperar esses pássaros. Espero que vocês estejam gostando aí dessas aventuras, desses aprendizados com erros e acertos, sim. Compartilhando e esperando de vocês também as dicas aí, porque vocês têm ajudado muito, viu? Agradecer vocês. E próximo episódio, então, vai Vocês já ter... vão conhecer aí, né? Comunidade. Vamos apresentar a comunidade, finalmente, para vocês certinho, como é tudo isso. E a horta. Não, e tem que terminar a área de fogueira, que também faltou coisa. Tem cogumelo para terminar ainda. Aqui. E aí tem esse jardinzinho. Põe pra lista aí que a gente segue junto. E daqui a pouco a gente vê tudo pronto e bonito. Sim, com certeza. A Oni tá aqui, ó, pra terminar o episódio. Então,
paz, amor. Pé na terra. Ai, papai.